pessoal, bom dia. Bom dia. Só um momento, vou procurar a nossa convidada, né? Isso, só um momento. Vamos ver se ela já aparece. Achei, Carla. Olá, pessoal, bom dia para todos. Bem-vindos, né? Bem-vindos a mais uma live da Semana Acadêmica, da 23ª Semana Acadêmica do curso de Fisioterapia da FURB. Estou aguardando a nossa convidada, Carla Oda, para se conectar. O convite já foi feito, né? O convite já foi feito. Só estamos aguardando um pouco para ela acessar. Isso, um bom dia para quem está chegando, né? Sejam todos bem-vindos. Isso, bom dia. Oi, Marcelo. Nossa, que legal mesmo. É uma oportunidade muito valiosa que o Centro Acadêmico está nos proporcionando para todos, né? Enquanto professora do curso, né? Todos os alunos, né? Estudantes. Vou chamar a Carla de novo, pessoal, só um pouquinho. Ah, eu acho que agora vai. Chamei de novo a Carla. Isso. Eu acho que agora. Ah, a Carla já está entrando, gente. Vamos aguardar um pouquinho, daí nós já iniciamos formalmente, né? Já estamos iniciando. Isso. Duda, qualquer coisa que ajuda a professora aí, a Duda. Isso, legal, pessoal. Bom dia. Bom dia para todos, né? Quem está chegando. Percebo que nós temos chegando professores, colegas também de outras áreas. São da fisioterapia e também de outras áreas. Isso, Duda, querida, muito obrigada. Isso, de outras áreas do conhecimento. E isso é fantástico, né? Para uma live que vai falar de saúde mental, né? E em tempos de Covid-19, mas vai abordar, né, questões bem amplas, né? Eu vou verificar de novo a conexão da nossa convidada. Eu vou fechar essa conexão e tentar de novo. Vamos ver. Oi, gente. Eu clico no xizinho aqui. Não, eu não quero remover, quero que ela entre. O que vocês me orientam, pessoal? Vocês que têm bastante experiência com lives aí, me ajudem um pouco. Eu cancelo esse convite, faço um novo convite, é isso? Vamos verificar aqui, ó. Isso, estou tentando adicioná-la aqui embaixo de novo. Opa! Não, eu não quero remover. Eu acho que a Carla já entrou, já cancela a solicitação. Tá. E como que cancela a solicitação? No X, né? Cancelar, ótimo. Aprendendo. Eu sou muito grata para esses alunos maravilhosos, porque eu aprendo muito, são fonte da juventude de todos nós aí. Muito obrigada, pessoal. Deixa eu de novo, eu estou olhando, a Carla precisa entrar. Vamos lá, vou de novo. Tá? Ai, oh, cliquei no lugar certo. Vou lá de novo, vou lá de novo. Cadê a Carla? Só um minuto, gente. Vou digitar Carla. Oi, Carla. Adicionar. Adicionei de novo. Estou tentando, estou aguardando de novo.
Isso, acho que agora vai. Agora deu certo. Deu certo? Que legal, Carla, te ouvir. Bem-vinda. A imagem está congelada, não tá? Está congelada, é verdade. Na verdade, eu não estou te vendo. Eu não sei se o pessoal está te vendo. Será que é a nossa conexão? Aê, peraí. Só não queria. Será que é a Não está conexão? aparecendo? Eu não estou te vendo, eu estou te ouvindo, Carla. Vamos ver. O que eu posso fazer? Eu não quero. Será que eu te convido de novo? O que você acha, Não Carla? aparece? Pode ser. Deixa eu sair de novo. Tá, sai, eu clico aqui, removo. Isso, legal. Tá, então vamos lá. Vamos lá de novo, né, turma? Ajuda aí. Ajuda a gente, vai dar tudo certo. Tá, aí eu clico na Carla, ó, agora foi. Aguardando a Carla, o convite foi feito de novo, pessoal. Espera aí que eu entrei de novo. Tá. Uhum. A gente está, assim, estamos curiosos. Eu estou vendo que tem colegas teus já de São Paulo aqui. Entrei de novo. Oi, Carla. Faz aí. Isso aí é bom. Vamos lá. Só tá na minha tela, ainda está conectando, né, a imagem aqui. Oi, Thaís, Valéria, legal, meninas, Ana, meu Deus, eu vou falar o nome de todos ali. Oi, oi. Carla, você está ouvindo, Carla? Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo, mas eu já solicitei para. Ah, entrou? Peraí. Então, Entrou. que Que bom. bom te ver. Oi, bem-vindo. Demorou, mas Eu entrou. Obrigada. que deu, eu digo, se a gente falasse para o pessoal, né, todo o grupo que está aí com a gente, né, Carla, que não dá um friozinho na barriga, a gente estaria mentindo, né? Que dá uma É, emoção. É muito legal, assim. Então, e ainda Carla, bem que a gente tem que ver isso, né? como, Carla? Ainda bem que a gente tem quem ajude, tem os alunos que vão ajustando e vão ajudando a gente em tudo isso, né? Eles Muito são legal. ótimos. Eu não sei se você ouviu quando eu falei que eles são fonte da juventude. Eles vão nos deixar. Ouvir. Eles são ótimos daí, né? Então, e parabéns, eu acho que eu vou dar boas-vindas, Carla. Eu vi que você tem convidados também, não sei se você está percebendo ali. Que legal ver pessoas também de outras áreas, né? Que você me contou aqui na FURB, eu creio que também acessem, né? Toda essa interdisciplinaridade, né? E esse tema da saúde mental, que bom que ele é transversal, né? Em várias áreas do conhecimento, né? E que bom que falar de saúde mental também é falar de bem-estar, né? E falar de bem-estar, qualidade de vida, acaba sendo também falar de uma visão ampla, né, mais sistêmica, social, cultural, econômica, ambiental, né? Nós abrimos, né, o olhar de uma maneira mais ampla, né? E Carla, e falar de Covid-19, na verdade, é um momento de tristeza, né? Eu acho que se nós não nos sensibilizarmos, eu acabei estava acompanhando as últimas notícias agora na CNN Brasil, né? E chegamos próximo, ou passamos, eu não sei exatamente, mas na casa dos 5 milhões de vítimas em todo o mundo, né? No Brasil, 19, aproximadamente 19 mil, né? E 300 mil infectados, e talvez você nos ajude com esses dados, né? Que, que, que isso possa, né? Que você possa discuti-los um pouco conosco,
e que vivemos um momento muito ambíguo, né, Carla? É um momento de profunda sensibilidade e tristeza com todas essas vítimas, né? Ao mesmo tempo, é um momento ambíguo de grande oportunidade, né? Oportunidade de ressignificarmos, né? De pensarmos, né? Nessa vida acelerada que temos, né? E temos que desacelerá-la, né? Um pouco, né? Então, eu acho que assim a tua contribuição aqui vai ser muito linda, muito importante, né? Nessa semana acadêmica e que a gente possa ampliar, discutir um pouco, né? Essa visão um pouco mais ampla e aí trilharmos, né? Mostrarmos para os nossos estudantes e os nossos parceiros da fisioterapia esse olhar, né? Da saúde mental na fisioterapia, né? E nesse interim de início da live, eu aproveito e te apresento, e daí já passo a palavra a você e te faz a minha primeira, né, já te dou o gancho para que você continue terminando a sua apresentação, porque eu vou precisar de sua ajuda, que você tem um currículo gigante, você tem um currículo fantástico. Eu até ontem à noite, novamente, tentei fazer uma cola, né, contando para os nossos estudantes e participantes aqui, né, da live, mas a Carla, ela tem grandes, assim, nossa, especialidades na área é, de, de terapias de consciência corporal, possui um mestrado né, em psicologia social, um mestrado na Espanha. Eu acho que esse mestrado ele é muito importante, assim, de consciência corporal, né? Se puderes trazer um pouco para nós, né? Acupunturista, trabalha com terapias de estresse, né? Cadeias musculares, RPGista, né? E tem um trabalho, pelo que eu percebi, bem inovador em pequenas empresas também, né? Onde tu fazes pesquisas. Então, isso é muito legal, assim, Carla, a gente está muito feliz de ter você aqui conosco. És bem-vinda, né? Muito bem-vinda. A Carla é de São Paulo, esqueci de falar isso, é de São Paulo, né? Vem de São Paulo para a gente aqui. Carla, te dou a palavra, então, para você conversar conosco. Obrigada, Mônica, obrigada pela apresentação. Queria agradecer o seu convite para estar aqui na Semana Acadêmica, agradecer o Centro Acadêmico, a Universidade de Blumenau e a todas as pessoas que estão aqui assistindo, né? Nós temos, eu acho que um público bastante diverso aqui. Então, acho que nós temos fisioterapeutas, estudantes de fisioterapia, população em geral, pessoas de outras áreas, o que é bastante importante para a gente, né? Eu queria primeiro contextualizar um pouquinho a questão da pandemia, né? E a questão da saúde mental, acho que são duas coisas intimamente ligadas, né? E você colocou alguns dados que eu acho super importante, e eu vou colocar alguns dados com relação ao ranking, né? Você falou dos números e eu vou falar um pouquinho do ranking, porque eu acho que é super importante. Então, mundialmente, a gente está com números assim assustadores, né? São 5 milhões de casos confirmados mesmo. Mas nós somos o terceiro no ranking, né? A gente está atrás só dos Estados Unidos e da Rússia. E tendo em conta que nós temos muitos casos subnotificados, talvez a gente já tenha passado a Rússia, né, no número de casos. Então, eu acho que isso é muito importante. Nós somos o terceiro em número de casos e o sexto em óbitos. E os outros países já estão com uma curva diferente da nossa, né? Então, acho que a gente está vivendo num período extremamente difícil, né? E eu aqui de São Paulo, você do Sul, nós temos realidades muito diferentes, né? Em cada área, em cada região do Brasil, a gente tem áreas muito diferentes, a gente tem realidades muito diferentes, né? Então, em alguns a gente tem uma mortalidade altíssima, em outros não. Vocês aí já conseguiram reabrir, né? Algumas coisas, shopping, não teve reabertura, depois teve um aumento de casos, enfim. Agora, aqui em São Paulo, a gente tem um índice de isolamento que está abaixo de 50%, então foi decretado ontem um feriado até segunda, nós temos 6 dias, né, de feriado, para ver se
diminui essa saída das pessoas, para ver se as pessoas realmente levam a sério a questão do isolamento, né? Mas acho que a gente está vivendo uma realidade muito, muito séria, que a gente tem que ter em conta que tudo isso tem uma série de consequências, né? E uma das maiores consequências é na saúde mental. Acho que a gente nunca viveu tão isolado, assim, tão distanciado das pessoas, né? E considerando que nós somos seres relacionais, isso é muito difícil, né? E aí a gente faz esse gancho para a fisioterapia, né? Nós somos seres relacionais. A gente se relaciona através do corpo, a gente se relaciona através da proximidade, a gente se relaciona através das emoções. Então, acho que tudo isso está muito interligado e a gente pode trazer para a fisioterapia e trazer para todas as outras áreas essa relação, né, entre essa pandemia realmente viral, a pandemia da saúde mental, e como é que a fisioterapia pode ser um intermediário nessa ajuda do tratamento da saúde mental e como as próprias pessoas, elas podem, por elas mesmas, se responsabilizar por algumas, pela sua própria saúde, se cuidar melhor. Acho que é um período que a gente está aprendendo a se cuidar melhor, né? Que nós estamos sendo obrigados a nos cuidarmos e assim, eu acho que várias habilidades nossas estão entrando em xeque, né? Várias coisas a gente nem sabia que nós éramos possíveis, né, de realizar e estamos realizando. E outras a gente se vê também percebendo, será que é possível, será que não é? Então, acho que é um período da gente perceber e desenvolver habilidades, né? Perceber várias coisas, tanto emocionais, corporais, situacionais, e aí trabalhar habilidades. Certo, com certeza, Carla. É um momento de voltarmos, né, os nossos olhares para a nossa essência, né? Entrarmos um pouco mais dentro de nós mesmos, né? Dá um pouco de susto às vezes, né? Quando a gente se olha, assim, opa, essa sou eu, né? É muito interessante. E isso é muito positivo, né? Isso é muito interessante, mas ao mesmo tempo, ontem nós duas, né, ainda olhávamos dados mundiais e dados aqui mesmo do nosso próprio país, de comentários desse lado positivo, né, dessas descobertas, mas igualmente nós começamos a ter relatos de pessoas na internet mesmo comunicando que casos de ansiedade, casos de depressão, né, estão desencadeando cada vez mais, né? É como se naquela semana que a gente entrou em quarentena, assim, foi meio aquela notícia de férias, né? Estamos de férias, né? Aí parece que todo mundo fez tudo, né? Fez todas as lives de exercícios, e isso é muito bom também, né? Eu não vejo isso de uma maneira negativa, eu acho legal, né? Aí depois, né, gradativamente, eu acho que essa consciência, né, do que realmente significa toda essa pandemia, ela vai entrando. E a gente vai entrando também numa certa rotina, né? Entra aquela questão que entra aquela questão do conflito, né? Tem pais com crianças pequenas, né? Ali com nossa, viraram professores assim que são, né? Naturalmente a gente sabe, mas então, o que que você poderia, você tem algum dado sobre isso que você poderia nos trazer, Carla? Um pouco mais? A gente tem dados antes da pandemia, que eu acho que são extremamente relevantes e importantes, e para a gente refletir no pós-pandemia, né? Então, antes da pandemia, a gente já tinha uma ação da OMS, da Organização Mundial da Saúde, uma ação internacional de 2013 a 2020, então, uma ação internacional para saúde mental. Por quê? Porque a saúde mental ainda sofre uma série de preconceitos, né? As pessoas ainda têm muito preconceito com a saúde mental, em ir ao psiquiatra, em consultar-se com um psicólogo, né? Talvez com fisioterapeuta menos, né? Porque nem todo mundo sabe que a gente atua também nessa área. Mas existe um preconceito ainda muito, muito real.
Então, tem esse plano de ação que era de 2013 a 2020, mas ninguém imaginava que nós teríamos essa pandemia em 2020. Então, do que consistia, do que consiste esse plano de ação, né? Porque ainda existe. Era uma ação internacional de ampliar essa atenção sobre a saúde mental, fortalecer as lideranças e as governanças nos países, implementar serviços, implementar estratégias de promoção à saúde e de prevenção também, né? E também de disseminar todas essas questões da informação, informar a população, trabalhar mais em pesquisas, né? Então, era uma ação global mesmo, é uma ação global. Porque a gente tem índices altos, né? Então, ansiedade no mundo, a gente tem 3,6% da população. Mas no Brasil, a gente chega a quase a 10%. Então, mais uma vez, nós somos o primeiro em ansiedade. E em depressão, nós somos o quarto. Então, a gente tem um índice mundial de 4,4, nós estamos 5,8, ali, né? Mas quando a gente pensa em toda essa estatística mundial e nós somos o primeiro em ansiedade e o quarto em depressão, a gente pensa como é que vai ficar isso daqui para frente, né? Porque a gente tem uma realidade econômica também muito complicada. A gente está vivendo uma realidade política complicada. Então, como é que a gente vai lidar com todos esses medos, né? O medo da perda do emprego, o medo das pessoas morrerem, o medo do isolamento, o medo de como vai ficar, é tudo muito incerto, né? Então, eu acho que a gente já tinha uma realidade bastante séria no Brasil, talvez a gente tenha uma realidade muito mais séria. E você falou a questão das crianças, eu li várias coisas sobre a preocupação que se tem tido com crianças e adolescentes, porque é uma população que tem tido poucas manifestações, mas que talvez as consequências sejam tão ou mais graves do que os adultos. Porque você inicia uma patologia mental muito cedo, e isso pode cronificar, isso pode se manter, né? E aí a gente tem dados bastante importantes com relação à medicação. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, de 16 de fevereiro a 15 de março, 2 meses atrás, já teve um aumento de 20% nas receitas médicas para medicação para ansiedade, insônia, depressão. Aqui no Brasil, a gente também teve um aumento de mais de 30%. E também nessa época, né, que nós estamos falando de 2 meses atrás, 3, né, de fevereiro a março. E o que é interessante é que 75% dessas novas receitas eram para pessoas, eram para novos usuários. Não eram para pessoas que já funcionavam, eram novos usuários. Sim. Então, algumas coisas chamam a atenção da gente, né? No Reino Unido, agora, eles têm um aumento de atendimento emergencial psiquiátrico de 45% e diminuíram as consultas de rotina. Então, a gente tem algumas coisas que estão mudando, né? As coisas emergenciais, elas estão surgindo. E nesse emergencial, o remédio ajuda muito, né? Porque eu preciso resolver logo, eu tenho essa ansiedade, essa angústia de me sentir bem. Então, é muito mais fácil eu pegar um remédio do que eu ter que mudar uma série de coisas, de eu ter que refletir sobre uma série de coisas, mudar hábitos, né? Mudar crenças, estruturas. Então, o remédio ele é uma alternativa muito mais procurada, né? Mas a gente tem que pensar em todas as consequências que nós vamos ter daqui para frente, né? Sim. Então, aumento de medicação já está acontecendo, aumento de novos usuários está acontecendo, as crianças e os adolescentes estão sofrendo tanto quanto a gente, as nossas rotinas estão completamente alteradas, né? A nossa percepção de tudo está alterada, as habilidades que a gente tem que exercitar são outras e também estão alteradas. Então, é muita coisa. Qual será que é a prioridade agora, né? Como é que a gente pode estabelecer algumas prioridades nessa bagunça toda que tá acontecendo? Então, acho que esses dados trazem para a gente algumas coisas super importantes. Por que as pessoas, às vezes, recorrem a uma medicação imediatamente? Porque a angústia está muito forte. Será que com alguns exercícios respiratórios, será que com alguns movimentos, será que a gente não conseguiria amenizar isso?
Então, tem estudos que mostram que se você faz um atendimento psiquiátrico na atenção primária, nesse primeiro atendimento, e trabalha com a psicoeducação mesmo dessa pessoa, com recursos, né? Sejam eles físicos, sejam mesmo psicológicos, mas não entrar com a medicação de imediato, será que a gente não deixa de fazer com que esse indivíduo deixe de ser dependente da medicação e consiga lidar melhor com todos esses conflitos que existem, e a gente vai ter conflitos sempre na vida, né? Alguns a gente sabe que vai acontecer, outros não, como esse que aconteceu. Aconteceu e a gente tem que lidar. Mas esses conflitos na vida da gente, eles são permanentes e são reais, né? Às vezes mais, às vezes menos. Em determinadas épocas da vida mais, em determinadas épocas a gente está mais, né? Está tudo mais tranquilo. Mas se a gente tiver um apoio, se a gente tiver um suporte e conseguir trabalhar com esses sintomas, que na verdade eles aparecem de forma muito físicas, né? Talvez a gente consiga minimizar o uso de medicação, talvez a gente consiga minimizar esse sofrimento das pessoas, né? Sim. Porque essa percepção de que sentimento você tem, às vezes ele não é possível. O que você está sentindo agora? Ah, não sei, nunca pensei nisso. Agora, sintoma físico é mais fácil de descrever. Nossa, estou com mal-estar, estou sentindo um aperto no peito, com dor de estômago, com dor de cabeça, né? Eu acho que essas coisas físicas, talvez elas sejam mais concretas para algumas pessoas. E Sim. talvez daí já tenha Entendi. um apanhado, sabe? Sim, Carla, é isso mesmo, assim, sabe, ouvindo você falar, eu fiz uma conexão com uma live de uma professora nossa da fisioterapia respiratória, que é a professora Márcia. Márcia, né? Aham. E a convidada dela falou o seguinte, Carla, só para a gente refletir junto aqui um pouquinho também, mas vem de encontro, né? Ela lembrou que a nossa profissão, né, a fisioterapia, ela historicamente, né, ela teve um boom grande na reabilitação do pós-guerra, né, com os amputados, Sim. né, inclusive eu ministrei, amo os amputados também, tenho a gente, como da época antiga, a gente já deu aula de tudo, né, Carla? A gente já criou os cursos aí. Mas a vida vai nos levando, né, caminhos aí. Então, ela fez um contraponto com o momento atual. Ela falou, provavelmente agora, neste momento que nós estamos vivendo, entre aspas, nessa pandemia, na verdade, ela é não vamos usar a palavra guerra, mas ela é um momento de extrema reflexão, e eu acho que de novo vem um boom para a fisioterapia se colocar, porque na guerra, né, era mais palpável lá as questões físicas dos amputados, e agora ficam as questões emocionais, né, as consequências, né, esse paciente que hoje a fisioterapia é tão importante lá na UTI, no hospitalar, né? E esse paciente ele vai ficar, né? Ela vai ter consequências da funcionalidade muito tempo ainda, né? Vai interferir. E aí daí isso eu falei, nossa, isso é muito interessante, essa conexão, esse paralelo, na verdade, né? Talvez agora seja justo esse momento. Você fala da saúde mental na fisioterapia e a gente não que seja inverteu falando fisioterapia na saúde mental, mas lembrando que faz parte, né? Lembrando que é algo que o fisioterapeuta, né, deve olhar, né? Eu sempre trabalho bastante com os meus estudantes ali, que eles devem olhar para o núcleo de conhecimentos da nossa área específica, o quanto eles são importantes, né? Todos os nossos recursos, técnicas em si, para esse momento, esse sofrimento psíquico, né? Que se corporifica tanto, né? E a gente olhar para esse campo de conhecimento, né? Que daí ele é muito mais interrelacional, né? Você vai se relacionando, né? Com outras áreas, né?
os trabalhos de grupo. Um exemplo assim bem especial, agora se você me permite, eu já te devolvo a palavra, Carla. É a questão ambiental, né? Que eu convivo diretamente e eu vejo o quanto essa pandemia nos fez refletir mesmo, né? Que se o nosso Uhum. ambiente não estiver saudável, nós humanos também não estaremos, né? Querendo ou não, houve toda uma degradação ambiental para esse surgimento de tantas viroses, né, que existem aí no mundo, né? Os biólogos, né, são especialistas, né? Toda a ciência, todos os profissionais, né, das ciências ambientais em si. Eu sempre digo que interdisciplinaridade não é perda de identidade. Eu continuo sendo fisioterapeuta, aprendendo com eles, né, fazendo as conexões ali. Então, eu acho muito legal essa questão de pós-guerra e agora estamos, né, nesse... Então, lá era mais físico, aqui provavelmente é mais somato emocional, né? E a Carla é uma expert em somato emocional, assim, pelo que eu vi, é bem interessante, né? E aí, eu te pergunto, assim, fazer uma pergunta bem dirigida, né? É, o que você, como que você sugere essa intervenção mesmo, assim, só para a gente dar um olhar mais prático mesmo, como é que se sugere essa intervenção com esses pacientes? Da mesma forma, o que muda, né? Eu atender um paciente que possui uma ansiedade. Deixa eu te dar um exemplo, por exemplo, um paciente com depressão, né? Um paciente fibromialgico com depressão, tudo que ele menos quer num determinado momento é se mexer, né? O exercício, e talvez tudo que ele mais precisa é o movimento, né? Para ele poder resgatar, né? E assim por diante. E daí a gente precisa usar da cinesioterapia, das nossas terapias manuais, e eu sempre falo para os nossos estudantes que muda bastante essa questão da nossa abordagem, do nosso manejo, né? Às vezes, a mesma forma que eu falo para a Carla, vamos levantar aqui e fazer isso, eu não consigo com alguém que está em sofrimento, né? Que está ali, né, emocionalmente envolvido. Então, se a gente vai pensar assim, meu Deus, imagina quantas questões, né, surgem, né? Tu queres falar um pouco de recursos da fisioterapia na saúde mental? Isso, deixa eu só colocar. Obrigada, Cláudia Santos. O ar, a água, o solo, né, fazem parte, sim. Na verdade, nós somos natureza, né? Nós já somos Uhum. representação da natureza, né? E temos todas as teorias holísticas também que nos conectam, né? A nossos órgãos, sistemas, e que a gente tem a falsa impressão que a gente está desconectado, né? Na verdade, a gente já faz parte desse todo, só precisa, né, organizar ele um pouquinho ali. Legal, Carla. O que que você acha disso? Assim, voltando então, né? Te roubei a palavra um pouco, me perdoe. Falou várias coisas interessantes e eu quero retomar. Essa questão da fisioterapia ter nascido no pós-guerra, ele é bastante interessante, porque a gente trabalha na reabilitação, né? E esse foi um assunto por muito tempo da fisioterapia, a reabilitação. Pouco se deu atenção que nós também trabalhamos com promoção, com prevenção à saúde, né? Com o antes do adoecer, com o antes do reabilitar. Então, esse acho que é um ponto importante. Outra coisa é que nós surgimos para a reabilitação, mas a reabilitação de movimentos físicos, de coisas físicas, né? Era um movimento, era uma reabilitação física, era isso. E hoje, eu acho que a gente amplia essa noção da fisioterapia para uma atuação dentro do movimento. E aqui eu falo a questão do movimento, quando você pergunta, por exemplo, fibromialgico, depressivo, como é que a gente atua nesses pacientes na fisioterapia em saúde mental? Quando a gente pensa em fisioterapia, a gente sempre pensa em fazer o movimento corporal. E muitas vezes a gente mobiliza o corpo, mesmo sem o movimento corporal, e isso gera um movimento interno, um movimento emocional, um movimento existencial, que muitas vezes
altera completamente, né, o quadro daquele paciente. Então, é claro que a atividade física, ela é super estudada e muito bem-vinda em todos os transtornos mentais, porque melhora muito os transtornos mentais, né? Então, diminui todos os efeitos colaterais da medicação, melhora a disposição, melhora o quadro mental, isso é claro. Mas, às vezes, algumas abordagens nossas, de percepção corporal, de toque, né, elas não exigem o movimento do paciente, mas está existindo um movimento interno lá que muitas vezes levou muito tempo de terapia para se conseguir. Então, não que a gente esteja substituindo a psicologia ou entrando na psicologia, mas eu acredito que o nosso corpo ele possa ser um grande intermediário nesse processo psicocorporal. Então, algumas questões nossas que estão ali internalizadas por conta de várias emoções, né? Talvez eles possam ser acessados através do corpo, talvez não, tenho certeza que eles possam ser acessados através do corpo, e aí facilitar um caminho nosso, né? E nós, como fisioterapeutas, boa parte ainda está ligada a uma questão muito física, bastante física. Então, nesse ponto, eu acho assim que é excepcional você ter criado a fisioterapia em saúde mental aí na universidade, né? Nem todas as universidades têm essa disciplina e eu acho extremamente importante isso, porque a saúde mental ela é transversal a várias outras áreas. Então, quando você me fala de um paciente que sai da UTI e vai ter que continuar fazendo uma reabilitação respiratória, ambulatorial, pós-Covid, ele vai, só que ele também tem um trauma de ter sido entubado, de sentir falta de ar, né, ele vai ter uma sequela. Se a gente pegar as epidemias anteriores de H1N1, SARS, boa parte desses pacientes que sobreviveram tem síndrome do estresse pós-traumático. E aí esse estresse pós-traumático tem uma série de sintomas corporais, né, e tem a ansiedade ligada a isso. Então, poxa, eu vou atender um paciente, claro, que ficou lá e que teve que fazer hemodiálise, tem uma insuficiência renal, teve um problema respiratório, a gente vai trabalhar todas as questões respiratórias, osteomioarticulares, mas existe uma emoção também naquele corpo e que muitas vezes vai interferir em todo esse nosso processo de reabilitação. Então, se nós, como fisioterapeutas, conseguirmos enxergar melhor como essas questões mentais influenciam no nosso corpo, provavelmente a nossa terapêutica vai ser muito melhor, muito melhor. Sim. E o primeiro passo é a gente se perceber, né? É a gente se trabalhar. Então, eu acredito que todo profissional da saúde, ele deva se trabalhar antes de estar com o outro, né? Porque é um ser relacional, nós somos seres relacionais, como eu te falei agora há pouco tempo. E você estava falando do ambiente, eu acho maravilhoso isso, porque partindo do princípio que nós somos relacionais, a gente tem que se relacionar com a gente, né? Então, a questão da percepção corporal nos ajuda muito. Eu tenho que me relacionar com o outro. E essa relação com o outro, ela é extremamente importante. Eu tenho que me relacionar com o meio ambiente. E eu acho que essa pandemia fez a gente cair na real de como estão as nossas relações. Sim. E aí você vê, tudo ficou lindo e maravilhoso no meio ambiente, né? Poxa, será que a gente realmente estava acabando com o mundo? E aí eu não posso estar em contato com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu quero. Poxa, como é que estavam essas relações, né? Será que elas estão fortalecidas ou elas estão fragilizadas? E com a gente mesmo. Como é que está a minha relação comigo? Será que eu consigo ficar em casa comigo mesmo, com a minha família? Ou eu estou querendo sair correndo? Sim. Então, fez a gente pensar Sabe que todas essas relações. o Leandro Carmal, assisti uma entrevista dele, né? O nosso sociólogo, filósofo, né? E aí ele falou assim de que a gente sempre sonhava tanto ficar em casa, né? E que de repente agora a gente, né, como é bom, né? Mas não é, na verdade é o estresse da situação, né? Mas, Carla, eu fiz ainda mais uns rascunhozinhos aqui de perguntas e eu estou olhando para o nosso tempo. E daí eu gostaria nós estamos com 20 minutos ainda, temos ainda 20 minutos. Eu só queria te passar
para que a gente pudesse organizar, né, o que ainda temos pela frente ali, assim. Então, na verdade, nós estamos numa semana acadêmica de fisioterapia, mas ela é toda ampliada e relacionada, né? Nós sempre estamos com esse olhar sistêmico, né? Esse olhar da complexidade da vida, né? Isso a gente sempre abre. E eu queria dar os parabéns aqui para os nossos estudantes e de todas as áreas, o quanto eles estão sendo dedicados e estão se esforçando e fazendo suas atividades, né? E estão se integrando, né, com tudo isso. Mas, assim, quantos talvez não tenham, a gente já conversou, né? Tu queres dar alguma dica especial para eles de cuidados? Eu já vou te devolver a palavra, assim, de como que eles poderiam cuidar melhor de si, assim, bem objetivamente, assim, como que eles poderiam cuidar melhor de si, como que eles poderiam cuidar melhor do outro e como que eles poderiam cuidar melhor do meio ambiente. Porque, na verdade, até eu acho que não existe como a gente falar de um e não falar de outro. Não existe só eu cuidar de mim e cuidar de você. Na verdade, existe cuidar da natureza, que é a nossa casa, né? Nós temos três casas, né? Temos, né, várias casas, né? Eu moro dentro do meu corpo, eu moro na natureza, né? A gente pode abrir bastante ali. Então, assim, dicas bem práticas, porque a gente fala tanto, né? E às vezes fica um pouco abstrato. Não sei se eu te deixei num momento difícil, eu te ajudo, se precisar. Né? Sabe por que eu te pergunto, Carla? Porque eles sabem falar, até me incluo um pouco. A gente sabe dar dicas muito para os outros, né? Ai, faça isso, faça aquilo, né? E o que será que a Mônica pode fazer por ela mesma? O que será que a Mônica pode, né? Eu aqui em casa, por exemplo, faço os meus exercícios de alinhamento, senão não vai dar para segurar, né? Tem que ficar bem, tanto energeticamente, fisicamente, né? Me alinho. Depois, cozinhando para minha família, né? Cuidando da alimentação, eu estou fazendo um carinho para os outros, né? Na verdade, eu estou cuidando do outro, né? E eu, por exemplo, agora que eu tô morando na praia, né? E não quero mais ir embora, gostei daqui. Né? Gosto de todos, né? Eu passear, né? Contemplar a natureza, né? A contemplação da paisagem também é um ajudar essa natureza, que essa natureza, né? Eu me sensibilizar com essa natureza íntegra, né? Não devastada, né? Isso também é uma forma de cuidado, né? Tem tantas outras formas, né? Eu apreciar a linha entre o céu e o mar, né? Sentar na orla, né? Então, são tudo coisas, né? Então, talvez assim, estudantes, né? Ou todo mundo que está aqui na live, né? O que que a gente poderia dar de dica prática, assim, para se cuidar, pensando na palavra cuidar? Você falou do cuidar de si, cuidar do outro, né? Cuidar da natureza. O primeiro passo, eu acho que é a gente se cuidar e se perceber. E tratar da gente com muito amor. Porque se você não se percebe, muitas vezes as reações elas são inadequadas. E aí, nessa reação inadequada, você não cuidou do outro. Você prejudicou o outro, você magoou o outro, você destruiu parte da natureza, ou você não pensou na natureza. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a se perceber, começa a se cuidar melhor, perceber as necessidades, aumentar o autocuidado, para que a gente se sinta bem e consiga responder aos estímulos de uma forma menos agressiva, mais adequada, de uma forma mais englobando as relações que nós temos, acho que tudo isso fica muito mais tranquilo. Então, é um período que estão sendo oferecidos várias aulas, né, estão sendo oferecidas, várias lives estão sendo oferecidas, de pessoas muito sérias e de várias atividades, né? Então, você quer fazer meditação, você tem, você quer fazer yoga, você tem, você quer fazer atividade física, você tem, você quer estudar filosofia, você tem.
tudo está sendo aberto, e de pessoas muito sérias, Hum. né? De pessoas que a gente pode tirar uma horinha do dia e ir lá e seguir, ir lá e prestar atenção, fazer determinada aula, né? Mas não aquela que todo mundo diz que é legal, aquela porque eu acho que cada um tem as suas escolhas, né? Então, para você andar na praia é ótimo, para outro meditar é ótimo, para outro, eu acho que essas receitas, elas não existem prontas, elas existem assim. Tente se perceber e ver com qual modalidade, com qual tipo de terapia, com que você se adapta mais, porque isso tem a ver com o seu tempo também, né? Isso tem a ver com com o seu momento, né? E às vezes, para algumas pessoas é ótimo e para a gente não é. Então, acho que o primeiro passo é se perceber. Então, experimente. Faça uma aula aqui, leia uma coisa ali e veja aquilo que mais ressoa com você. Aquilo que realmente te faz sentir bem. Talvez semana que vem seja outra coisa. Essa questão da flexibilidade ela é muito importante. Então, mesmo dentro da fisioterapia, a gente caminha por uma série de coisas, né? E você foi falando, eu fiz várias coisas, mas às vezes alguma técnica, ela ela era mais importante naquele momento, em outro momento outra. E aí a gente junta tudo isso, né? Então, a gente pode juntar o que a gente conhece e criar a nossa própria forma de autocuidado. Então, tal dia eu quero fazer isso, outro dia eu quero fazer aquilo, mas aquilo que me faça bem, aquilo que faça ressoar dentro de mim. E aí eu vou me relacionar com o outro de uma forma Sim. mais adequada, mais e com tudo. Agora, se eu não estou bem comigo, eu não vou estar bem com nada, né? Eu posso agir de forma agressiva, seco, bem, eu não estou nem aí. Eu não estou aí se eu jogo uma coisa na rua, se eu vou para a praia e descarto tudo lá, eu não estou aí, porque sou eu e eu, né? Agora, quando a gente considera o outro, eu acho que fica muito Muito. mais uma. A tua fala, ela me conduz o pensamento também para uma palavra, né? Então, na verdade, se auto-perceber, né? Se conhecer melhor, né? Ela acaba sendo uma fórmula quase que mágica, né? Para a resiliência, para a solidariedade, né, para a cooperação, né, e vou incluir a hospitalidade aqui, né, que você, na verdade, foi isso que você colocou ali com essas palavras, assim. Então, o quanto é importante, né, nós entendermos que saúde mental não é só falar de doenças, né, que, na verdade, saúde mental é falar de qualidade de vida, né? É falar de vida, né? E é falar de natureza, e é falar de relacionamento humano, né? E é falar de autoconhecimento para tudo isso, né? Então, esse é um momento, até ontem de novo, né? Nós estamos assistindo tantas lives, e é o momento da gente fazer isso agora, né? Não ficarmos mais, as nossas ações, eu estou olhando o nosso tempo aqui, por isso que eu acelerei um pouquinho. É, não ser, vamos ser solidários, né? Se eu tenho e também ser cooperativos aqui agora, já. Não esperar amanhã, então eu vou fazer, né? Que agora, o momento atual da pandemia, né? Voltando um pouco a essa palavra, né? Ele nos exige mesmo momento, né? Eu tenho que decidir, eu tenho que agir, né? Não que a gente não possa refletir antes, deve, né? Todas as nossas ações e tudo, né? E Carla, eu só queria aproveitar um pouquinho ainda da live. Eu tenho curiosidade, eu acho que vai ajudar um pouco para a gente falar um pouco dessas questões locais e globais, né? Um pouco minimamente falando, mas você trabalha com empresas pequenas, né? Você faz pesquisas em empresas menores, né? E a gente está dizendo bastante, né? Compre com o local, né? Valorize quem está aqui pertinho, né? Tu tens algum dado, alguma questão que tu queiras, possas compartilhar com a gente?
nesse sentido, mais de economia, de identidade, né, econômica. O projeto é de pesquisa inovativa em pequenas empresas, né? Então, a FAPESP ela financia essa pesquisa para empresas, para pequenas empresas, para que a gente desenvolva algumas pesquisas. Então, não diz com relação ao mercado, mas o investimento do governo em pequenas empresas. E o que a gente está fazendo? Não, imagina, é legal você falar isso. A gente está desenvolvendo um aplicativo que se chama Cérebro Ativo. São 2 anos de pesquisa, a gente acaba agora em setembro. Mas nesse aplicativo a gente tem exercícios para treino cognitivo, e aí eu coloquei alguns exercícios de percepção corporal e de alongamento, né? Então a gente tem tanto a parte cognitiva quanto a física. Ótimo. Então é um investimento do governo para pequenas empresas e a gente está desenvolvendo esse aplicativo. Inicialmente, ele surgiu para pacientes idosos, né, e para prevenção de demência e melhoria de raciocínio lógico e tal. E aí a gente viu que isso podia ser ampliado, né, porque toda essa questão virtual, ela está muito presente na nossa vida, né, e a questão da inclusão digital é outro fato extremamente relevante, né. Então, se você está excluído digitalmente, já fica muito mais difícil. Então, a gente inclui as pessoas acima de 50 nesse mundo digital, e a partir daí a gente vai dando algumas dicas e alguns treinos, né, a partir de um aplicativo que Certo. envolve saúde física, mental e social. E por que o social? Porque a gente, por exemplo, você pode tirar uma foto de um exercício e mandar para alguém que você queira. Você faz uma árvore genealógica e você estabelece alguns desafios na sua família, né? Então, existe o treino cognitivo mesmo, de foco, de atenção, de raciocínio. Existe a parte física. Então, eu coloquei alguns exercícios respiratórios, alguns exercícios de consciência corporal, de autoalongamento, e tem essa questão social. E Olha, aí a gente vê a saúde numa questão biopsicossocial, né? A gente enxerga a saúde dessa forma. E esse é o momento que a gente está enxergando isso mesmo, né? A saúde, a nossa saúde, de uma forma biopsicossocial. E eu muito, acho que o nosso autocuidado tem que ser assim também, sim, né? Em todas essas áreas, incluindo o espiritual, né? Eu acho que tem perfeito. que incluir o espiritual. Incluindo o espiritual, com certeza, né? Nossa, se a gente passasse dessa live e não tocasse, né? Não incluísse, né? O espiritual em todas as suas manifestações, né? Que a gente possui aí, né? Mas sem, na verdade, essa energia, né? Sem Deus, né? Nós não somos nada, né? Sem essa consciência, Uhum. né? Esse se conhecer, né? Eu acho que não iríamos para frente assim. Então, eu gostaria ainda de aproveitar os últimos minutinhos, né? E colocar que a gente foi, eu estava vendo um pouco ali em cima nos nossos nos participantes, né? Agora que eu estou aprendendo, eu devia ter falado isso antes. É que vão me mandando recadinhos. Eu estou com o computador aqui embaixo, tem recadinhos aqui, prof, lembra de falar. Aí eu falei, tá bom, vou falar. Nós tivemos em eu não lembro, era 112, 116 pessoas, né? Estavam conosco aqui. Antes, agora, nesse exato momento, estamos com 82. Isso é muito legal, né? Isso é muito inovador também. E eu acho que a gente fez um grande exercício aqui, um bate-papo muito legal, sabe, Carla? Assim, de uma parceria, né? Eu acho que é isso mesmo, sem questões de regras rígidas, faça isso ou não, né? Na saúde mental, na fisioterapia. A intenção era a gente conversar de maneira leve mesmo, né? Para mostrar essa transversalidade um pouco, né? Tanto você como eu convivemos com equipes, né, interdisciplinares de várias áreas aí, né? E a gente, e acho que esse exercício é muito bom, a gente abrir o conhecimento. E agora, em relação a esse último tema que falaste dos aplicativos, olha só que visão de mundo, né? Vocês estavam já
antenadas com essa questão tecnológica, né? Isso é muito legal, é muito bom a gente ver profissionais assim, né? Já fazendo, evoluindo, criando, né? E o quanto isso é importante hoje, né, Carla? E daqui para frente cada vez mais. Essa questão da tecnologia, ela é fantástica. Eu acho ela uma oportunidade gigante, né? Gigante. A gente não pode só supervalorizá-la também, né? Mas tirar todos os benefícios dela, que quer queira ou não, as redes sociais, tudo isso deu voz a muitas pessoas, a todos, né? Todo mundo hoje pode, né, se comunicar, e isso é muito legal. Lógico, os filtros a gente precisa, né, do que é bom, do que não é bom, né, e assim por diante. Mas aproveitando os últimos minutinhos, tu queres deixar alguma mensagem ainda final desse nosso momento aqui na 23ª semana acadêmica da FURG, né, que é uma honra ter você aqui conosco, né? Tu queres deixar uma mensagem de carinho? Faltam 5 minutinhos, assim, para terminar. E daí a gente vai se despedindo e deixando aquele gostinho de quero mais, né? De quero mais Legal. outras oportunidades aí. Eu queria falar uma coisa para você, quando eu estava falando dos treinos, das habilidades e das coisas que não são familiares, né, para a gente, que a gente tem que desenvolver. Esse trabalho com a tecnologia foi uma das coisas. Eu sempre fui um pouco, assim, não avessa à tecnologia, mas eu nunca fui muito familiarizada e nem tive muito interesse. E aí entrei nesse projeto que trabalha muito, né, trabalha com tecnologia desde 2016. E a partir daí as coisas foram se unindo, sabe? Então, a tecnologia conversa assim com o meu exercício de percepção corporal. Então, a gente colocou realidade aumentada nesse exercício. E aí eu adorei. Então, eu explico como fica o sacro, como fica a coluna, e tem um balãozinho que puxa você e tira uma foto. Aí você traz aqui, né, a sua bagagem junto com a tecnologia e facilita alguns processos. É, Então, foi uma resistência minha também e que foi sumindo e que tem que ir sumindo. A gente vai adaptando tudo isso, né? E com relação, né? Mudanças, né? Transformação, né? exato. E com relação às terapias que a gente estava falando, é isso mesmo. Acho que não existe receita. Existem várias técnicas dentro da saúde mental, né? Essa que eu fiz é uma delas, que é bastante usada em saúde mental, ela é usada bastante na Europa, mas aqui nós temos outra realidade, aqui nós temos outras alternativas, né? E tem muita coisa boa surgindo e que às vezes não são específicas de fisioterapeuta. Por exemplo, a yoga que eu faço, você faz, né? Elas não são exclusivas da fisioterapia, mas coincidentemente essa semana saíram alguns trabalhos com relação à yoga. Então, um trabalho saiu ontem de pranayama, né? Exercícios respiratórios e que altera todo o funcionamento cerebral mesmo. Eles fizeram um trabalho com ressonância magnética funcional e pranayama, outra revisão sistemática dizendo que atua na depressão. Então, eu acho que são recursos que nós temos. Então, dentro da fisioterapia, nós temos vários, inclusive uma cinesioterapia clássica, Sim, sim. desde que a gente tenha conhecimento das questões psíquicas, né? Um bom conhecimento de como estabelecer vínculos, de como entrar nesse universo do paciente, como estar com ele, não só tratar dele e se afastar, né? É estar com o paciente. Então, o tratamento envolve a gente, Isso é uma troca. de um campo de conhecimento, né, que a gente pode acessar, né? A gente pode acessar e trazer o que, digamos assim, o que é interessante conectar ali, né, dentro do nosso olhar. Tá certo, é isso aí mesmo, bem. Desculpa te cortar. Imagina, não, eu queria agradecer, vocês foi ótimo estar aqui, é muito legal participar da semana acadêmica, né? E eu acho que terminando isso, cada um pensa um pouquinho, fica quietinho, assim, no silêncio, e fala, nossa, o que eu queria agora, né? O que meu corpo está pedindo, né? O que eu estou precisando. Eu acho que assim, é um minutinho ou alguns minutinhos para você se perceber e aí agir.
e não agir e depois ver o que aconteceu, sabe? Mas para a Bom, gente entrar um pouquinho em contato com isso, né? é, é. Nossa, perfeito, perfeito. É isso.